Muito bem, nós vamos hoje numa noite muito especial, a noite do Quero Te Conhecer, vamos entender sobre uma verdade que poucos entendem, poucos sabem, que é impossível amar sem o quê? Sem conhecer. Parece óbvio, mas não é tão óbvio assim, porque quando você vê pessoas se juntando sem mal se conhecerem, pessoas se casando e depois dizendo: eu estou surpreso, eu tive o choque da minha vida depois que a gente já estava morando junto, depois que eu já estava grávida, depois disso e daquilo, eu vim descobrir. Não parece tão óbvio assim. E é incrível quantas pessoas nós temos visto que às vezes casadas há 10, 20, 30 anos e ainda não conhecem o cônjuge. E nem se conhecem. E é sobre isso que nós queremos falar com você hoje. Muitas pessoas acham que amam quem elas não conhecem. Por exemplo, é muito comum você ver em um show de um cantor, de uma cantora, de celebridades. Isso acontece muito com celebridades. Os fãs veem lá a celebridade e acham: eu amo, desmaia até, só de ver a pessoa, acha que ama, mas ela não ama, porque ela não conhece. Ela ama a ideia de amar, ela adoraria nas fantasias dela, que aquilo que ela fantasiou fosse verdade, mas ela não ama, porque aquilo ali não é baseado em conhecimento. Então, não é possível você amar quem você não conhece, inclusive a Deus, como nós vamos ver aqui na palavra dele. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em quê? Em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, quer dizer, eu faço bem, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, Deus diz que aquele que quer se gloriar de alguma coisa nesse mundo, não se glorie das coisas que normalmente as pessoas se gloriam, mas sim em conhecê-lo. Quer dizer, mais que a riqueza, mais que a sabedoria, mais que o poder, que o dinheiro, que a beleza, mais que tudo nesse mundo, mais que a força, é o conhecer a Deus e entendê-lo. Porque quem conhece a Deus e o entende, o ama. E quem o ama tem então relacionamento com Ele. Essa é a nossa maior glória. Então, se você quer conhecer o amor, se você quer viver o amor, você tem que entender primeiro esta verdade. Sem conhecer a Deus, você não vai conhecer o amor, porque Deus é amor. Sem conhecer a si mesmo, se você não se conhece, você vai ter dificuldade de entender os seus próprios comportamentos, dificuldade de entender por que você faz as coisas que você faz, porque você não se conhece. Então você não se policia, você não se vigia, você se surpreende e decepciona a si mesmo. E se você não conhecer a pessoa com quem você está, com quem você está namorando, ou vai se casar, ou com quem já está casado, se você não conhecer essa pessoa, vocês nunca vão se entender. Nunca. E portanto o amor não vai fluir. Você vai sempre ser fracassado na sua vida amorosa. E esses 3 relacionamentos, você normalmente precisa passar por problemas para você conhecer, né? Então, por exemplo, com Deus, a maioria
teve que passar por um problema na vida para se aproximar de Deus, para conhecer a Deus. Para você se conhecer é a mesma coisa, né? Porque muitas vezes as pessoas usam problemas, não sabem usar seus problemas, na verdade. Elas têm problemas, né? Elas têm comportamentos, elas têm reações, e elas culpam as outras pessoas ou as circunstâncias pelas reações que elas estão tendo. Quando nós tínhamos problemas né, que a gente já falou N vezes para vocês, mas a gente vai sempre repetir, né? Que é a nossa experiência. Os nossos problemas estavam revelando muito sobre a gente, mas a gente não enxergava. Por quê? Porque a gente não estava querendo se enxergar. A gente estava olhando para o outro. Então, eu estava reclamando, você não me dava atenção, e você estava reclamando que eu estava reclamando, né? E a gente não resolveu, ficou assim por 12 anos. Quando a gente decidiu, não, a gente tem um problema de verdade, vamos olhar para nós, né? Vamos ver o que eu tenho que mudar. Então, nós fizemos a lista, e ali naquela lista, eu tinha que trabalhar na minha lista de 11 coisas, e ele tinha que trabalhar na lista dele de 6. Então, você vê, né? Então, quando eu comecei a trabalhar na minha lista, foi quando eu comecei a olhar para mim e me conhecer. Então, quando eu comecei, e você não se conhece assim num dia, não é numa noite, né? Porque é um processo. Assim como conhecer a Deus, até hoje eu estou conhecendo a Deus. E eu estou conhecendo a Deus por quê? Por causa das experiências que Ele tem me deixado passar, e nelas eu vou entendendo melhor a Ele. E aí eu posso me gloriar de conhecer e entender a Ele. Muitas pessoas até se conhecem, não é? Por exemplo, talvez você saiba que você tem um temperamento explosivo, ou que você tem dificuldade de falar a verdade quando pressionado. Você conhece a si mesmo, você sabe que você tem um vício, que você costuma sempre recair. Eu não sei qual é a sua situação, cada um tem a sua peculiaridade. Então, se conhecer não é só o final do trabalho, é o início. Muitos se conhecem, mas como eu fazia no nosso casamento, eu justificava o meu comportamento dizendo, este é o meu jeito. Aquela história, nasci assim, vou morrer assim. Então a gente acha que o jeito que a gente está já determinado, escrito na pedra, não vai mudar. E o outro, se gostar, gostou, se não gostar, coma menos. Essa era a minha atitude com ela. Quando você olha para dentro de você, você realmente olha, não com o olhar de se culpar, um olhar de julgar e condenar, mas com o olhar de interesse de entender por que você faz as coisas que você faz. Você decide olhar para dentro de você, então você começa a descobrir certas coisas a seu respeito. Então eu descobri que eu nunca tinha aprendido a ser marido. Eu não sabia disso. Quando eu casei, eu pensei que ser marido era uma coisa que iria acontecer automaticamente quando eu mudasse a aliança desse dedo aqui, e agora não sai, para esse dedo aqui. Eu pensava que tirei a aliança de noivo, botei a aliança de casado, agora sou marido. E não é assim. Você casa, você precisa aprender a ser marido. Então, você conhece a Deus, quem Deus é, o que Ele faz. Então, quando você tem as suas dificuldades, quer sejam com você ou com a outra pessoa, você tem alguém a quem recorrer, a quem buscar, se você conhece a Ele. Mas quando você não conhece a Deus,
Então você tem um problema, você desespera. Você pensa, pronto, acabou meu casamento, acabou, eu não consigo mudar, não tem mais jeito. Você não conhece a Deus, você não conhece o que Deus é capaz de fazer. Então você desiste. Seus amigos que não conhecem a Deus, sabem que você está passando por um problema no casamento, o que eles fazem? Eles fazem, dá um chute no traseiro dele, a fila anda, separa desse homem, você é tão bonita, tão jovem, vá atrás de outro homem, tem tanto homem no mundo, tem tanta mulher no mundo. Suas amigas que não conhecem a Deus, dão esse tipo de conselho para você. Mas se você tivesse uma amiga que conhecesse a Deus, ela ia chegar para você, ó, nós vamos orar, vamos pedir direção a Deus. Nós vamos buscar, Deus vai te dar sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sabe dificular. Vamos buscar, porque Deus pode tocar no coração do teu marido. Quem conhece a Deus tem outra conversa. Quem conhece a Deus tem outro linguajar, tem outra mentalidade, outra atitude, porque conhece a Deus. Se o seu pretendente, o seu futuro marido ou esposa, não tem o Espírito Santo, portanto não conhece a Deus, o que ela vai poder oferecer? O que ela vai poder oferecer quando os problemas surgirem? Em que ela vai poder se gloriar? Né? Porque é como a palavra de Deus diz aqui, você se glorie em conhecer e entender a Deus. E às vezes as pessoas estão se gloriando em outras coisas, mas as outras coisas, elas passam. Quando a gente conhece a Deus, quando a gente entende a Deus, isso não passa. Foi por causa disso, né, desse relacionamento que nós tínhamos já com Deus, que o nosso casamento não acabou. Que ele fez as perguntas, não, por que eu faço isso? Que eu eu tenho que mudar, o que está acontecendo comigo? E o próprio Deus foi me ajudando a me conhecer. Porque olha, o que mais tem hoje em dia é gente ensinando as pessoas a se conhecerem. Curso, você pode fazer curso, você pode ir no psicólogo, você pode fazer aí um monte de coisa para autoconhecimento, né? Mas é aquilo que você falou, vai fazer o que com o que você conhece? Né? Eu ia chegar naquele ponto, tá, eu entendi que eu sou insegura, tá, o que eu faço com isso? O que você vai fazer com esse problema? Você conhece agora, você entendeu, você entende que você age assim porque você teve um trauma na sua infância e aquilo aconteceu, aquilo outro, você tem esse comportamento, tá bom. O que você vai fazer com isso? Aí não adianta só o conhecimento, né? Porque só Deus para ajudar você a lidar com isso. Agora você vai ter que saber o que você vai fazer com esse conhecimento. Quer dizer, qual é a maior glória que a pessoa pode ter, a maior vantagem que a pessoa pode ter é conhecer a Deus e entendê-lo. Porque quando você conhece a Ele e o entende, então você passa a se tornar um eterno aprendiz. Você está sempre aprendendo, sempre sendo moldado. Ninguém permanece igual. Você está sempre em situações novas, situações que desafiam o que você sabe. E você vai ter que saber o que fazer. E agora? O que eu faço com isso? Nós nunca tivemos problema com o nosso filho. E agora? O que a gente faz com esse problema que surgiu? Nunca perdemos os dois perderam o emprego. E agora? Como é que a gente lida com essa perda do emprego? Então, Deus vai sempre dar a você uma direção, se você tem esse conhecimento dele. Jesus chegou a dizer assim, condicionando a vida eterna a conhecer a Deus. Ele disse, a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, como? Por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quer dizer, quando a pessoa conhece a Deus, então é o começo desse relacionamento que começa aqui e dura pela eternidade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender o quê? Primeira prioridade na sua vida é você procurar conhecer a Deus. Essa é a primeira coisa que você tem que focar. Não conhecer sobre Deus. Não ser uma pessoa religiosa, mas conhecer a Deus pessoalmente.
Como que eu conheço a Deus pessoalmente, bispo? Onde Deus está no céu, eu estou na terra. Não, Deus está na terra também, na forma do Espírito Santo. Você precisa buscar e receber o Espírito Santo para você conhecer a Deus pessoalmente. Não porque alguém falou, porque eu e Cristiane falamos de Deus para você. Não, você precisa conhecer a Deus direto. Deus dentro de você, na presença do Espírito Santo. Antes de você pensar, eu quero conhecer uma pessoa para eu casar, ser feliz, etc. Você tem que pensar, primeiro eu quero conhecer a Deus. Eu quero te conhecer. Se você não conhece a Deus, então você vai escolher uma pessoa como? Você vai escolher uma pessoa para namorar com os olhos, com os critérios desse mundo, baseado nas experiências ruins que você teve no passado. Não quero mais ninguém assim, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu já namorei homem mais novo que eu, da minha idade, tive péssima experiência, imaturo, criança, agora eu só quero um homem de 10 anos para cima. Aí você vai para o outro oposto. Por quê? Baseado nas suas experiências ruins. Se você for escolher o seu futuro par, sem o Espírito Santo, você vai escolher com os olhos, vai escolher com as suas experiências, com a sua bagagem, e provavelmente vai dar errado, de novo. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a se conhecer, de verdade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma escolha com o oposto, né? Um exemplo, né? Uma mulher que foi casada e o marido dela trocou ela por uma jovem. Aí, na raiva, ela vai falar assim, então tá bem, eu vou também arrumar um relacionamento com um rapaz mais novo que eu. Né? Por que ela faz isso? Né? Ela está fazendo isso, porque eu também posso, porque, né, ela dá essas justificativas, mas no fundo ela está traumatizada. O trauma dela vai fazer ela tomar várias decisões erradas. Depois ela vai vir aqui, vai orar, vai pedir a Deus, não, eu casei, mas esse rapaz aqui, sabe, está sendo tão difícil, ora por mim. Cris, o que eu faço? Eu estou casada há 2 anos, olha, é terrível, ele só joga videogame, ele só fica no celular. Cris, o que eu faço? Não conhece a Deus, não conhecia Deus. Seu problema não é o casamento. Seu problema é que você não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, Deus ia te dar uma direção. Deus ia mostrar para você, não é assim, você não deve pensar assim. O Espírito Santo ia falar, não pense assim, você está errada. Não vá por esse caminho, não vá por essa vereda. Quer dizer, o Espírito Santo, ele faz todo esse trabalho para a gente. A importância dele, sabe, ele é crucial na nossa vida. Se ninguém te contou, eu vou te contar um segredo. Conta para ninguém. O que você quer, o que você tem pedido a Deus é muito pouco comparado ao que Ele quer te dar. O que você pede de Deus, você não tem ideia o que Ele quer fazer na sua vida. Mas você fica focado nessa coisinha e esquece o principal, que é tê-lo na sua vida, conhecê-lo e entendê-lo. E o poder vem dele, como diz o texto, mas recebereis o quê? O poder do Espírito Santo, quer dizer, ele dá poder dentro da gente, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, você consegue testemunhar Jesus para as pessoas. Quer dizer, quem olha para você, vê Jesus em você, por quê? Porque Jesus está dentro de você, através do Espírito Santo. Então você é testemunha de Jesus. Então, o quero te conhecer tem que ser primeiro com Deus. Depois você se conhece e conhece a outra pessoa. E aí você pode amar de verdade, da forma plena, como a palavra diz. Compreendeu?